para 2018, você nos corredores da Fox hoje falou um negócio para mim que eu fiquei assim, verdade? Eu quero que o senhor repita no ar o que o senhor falou para mim. Então, Benja, o presidente Eduardo Bandeira de Mello tem sido muito pressionado pelos conselheiros, né, por integrantes da diretoria. Aí, tá vendo? Pelos que apoiaram ele nas eleições a fazer mudanças firmes no futebol. As mudanças firmes passam pelo comando, Rodrigo Caetano e o Fred Luz, e pelo comando técnico. Mas o Reinaldo Rueda chegou agora. O torcedor não tem tempo, não dá tempo para o trabalho. O Flamengo vem fazendo isso ao longo dos últimos tempos, em especial com o Zé Ricardo, mais de um ano no comando, com resultados adversos, e o manteve. Até que chegou um momento que o resultado negativo em casa com o Vitória derrubaram o Zé Ricardo. E agora, o Reinaldo Rueda. Se vencer a Sul-Americana, a pressão acaba em 2017, se renova para um fracasso em 2018, porque é assim o torcedor. Se perder a Sul-Americana, seja na semifinal ou na final, o trabalho do Rueda, que vem sendo muito questionado por opções que ele tem feito, vai aumentar o bombardeio em cima do presidente. E aí tem uma ala ligada ao presidente que indicou o seguinte: presidente, tem um treinador no mercado, o senhor pode trazer. O senhor quer que eu diga o nome? Sim? Não. Mas que eu faço Você tá manda a gente vai deixar o teu telefone marcado ali na tela, aí os caras ligam pra você, a torcida do Flamengo liga pra você dar Você notícia um por vez. Olha aí, telefone do celular aí, ó. 21. Aí você vai contando. Olha, Os caras vão ligando, você vai atender. Eu tenho medo dessa cadeira. Essa cadeira já tem alguma coisa, cara. Então, você vai querer que ela torcedor liga pra você aí, né? Eles me procuram nas redes sociais. Anota aí, 021 e 021 93792. Olha aqui. Com o maior prazer eu respondo a todos nas redes sociais. Cuca é um nome que esses dirigentes estão pressionando o presidente Eduardo Bandeira de Mello a fazer uma troca. E aí, quando fazem essa pressão, já teve, e foi demitido. Foi campeão carioca. Exatamente. A despedida do Fábio Luciano. Foi, inclusive, o primeiro título dele como profissional, né? Como treinador profissional. E o Cuca é o seguinte, a explicação que os torcedores e os conselheiros, né, usam, né, o argumento é o seguinte: olha só, com o Zé Ricardo os números eram melhores de aproveitamento. Mas vocês também queriam a demissão. O Reinaldo Rueda não conhece o elenco. E aí, para conhecer o elenco, já passou um tempo, o Reinaldo Rueda já apontou a direção, a famosa barca, que vai partir no ano que vem, sendo o Reinaldo Rueda ou vindo o Cuca ou qualquer que seja o treinador. A diretoria já sabe que precisa mudar o elenco, peças que não renderam nessa temporada. Quer dizer, a barca sai independentemente do técnico. Antes de você falar a barca... Porque tem nomes que não adianta, o torcedor não engorda mais. Fabinho, antes de você falar... Sabia que você ia querer que segurasse. Não, antes de você falar a barca, calma. Tá vendo, mano? Calma, você nasceu... Eu já conheço o João Kleber. Mas calma, você quer falar... Benjamin Kleber. Calma, aqui é televisão, velho. Você quer falar tudo de uma vez só, por isso que eu falei, quer que espere. É que nem a taça. Tem o jogo lá Atlético, segura um pouco, calma. Pois não, CBF. Eu vou falar com você. Em primeiro lugar, se for pra trocar de treinador, o Flamengo trazer o Cuca. Eu, se fosse o Flamengo, se for pra trocar de treinador, eu ia buscar o Jair Ventura, o Renato Gaúcho. Não o Cuca. Segundo, você mandaria o Rueda embora? Não, eu não mandaria, até porque ele usou esse semestre para fazer observações, conhecer o futebol brasileiro e a instituição Flamengo. Ele começaria já em 2018 com um lastro enorme, porque ele tem 6 meses na bagagem de trabalho com o Flamengo. Não faz o menor sentido mandar o cara embora agora. O menor, mesmo que perca a Sul-Americana. Concordo. Mesmo que perca a Sul-Americana, não faz o menor sentido demitir o Rueda. Ou então quem contratou não tinha convicção de quem estava contratando. Que é lamentável. Eu, sinceramente, pelo pouco que eu conheço do presidente do Flamengo, admiro demais o trabalho dele na questão administrativa e tudo mais. Conversei com ele 2, 3 vezes na vida. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Ele não aceita a pressão. Eu não acredito que ele vai aceitar... Se ele vai sujeitar a pressão de conselheiro... Como foi com o Zé Ricardo. Não do Zé. Mas demorou, né? Não, o Zé demorou bastante. Exato. Sim, ele não sucumbiu à primeira pressão. Não acho. Seria uma grande decepção para mim se o presidente do Flamengo sucumbisse a pedidos de conselheiros para mandar embora o Reinaldo Rueda, para contratar o Cuca. Vai saindo o Rueda, mas olha, o Ancelotti está vindo.
o Ancelotti, primeira vez no Brasil e tal, cara, né? Beleza. Agora eu tô trazendo o Cuca. Sabe? Um cara que... Mas o Rueda não tá dando tiro no pé, senhor Mano, com essas escalações que ele tem feito? Por exemplo, ele não colocar o Vinícius Júnior de titular. Mas quem somos nós? Ele perdendo de 2-0 pro Palmeiras, ele me coloca o Márcio Araújo em campo. Quem somos nós pra falar isso, mano? A gente é muito prepotente. A gente é muito prepotente. Tá num dia péssimo. Não é legítimo a gente questionar algumas coisas. Mas Vamos esperar o ano acabar. Ele tá fazendo experiência, gente. Ele tá fazendo conhecendo o experiência. elenco. Ele tá conhecendo o elenco. Verdade. Ele quer testar Ganhou o quê? pra chegar no jogo contra o Wilstermann, semifinal da Copa Sul-Americana. O Barranquilla. E ele saber exatamente qual é o time que tem que entrar em campo. Gente, não tem nada mais importante pro Flamengo nesse momento do que ganhar a Sul-Americana. Não tem. Precisa vaga pro Brasil. Escuta, é o seguinte, não dá pra você ter tudo ao mesmo tempo. Não dá. Mas e a postura Porque dos se o jogadores? Flamengo tivesse um elenco igual ao do Real Madrid, por exemplo, ou do Bayern de Munique, ou do City, sei lá qual for o time, você pode se desdobrar em duas frentes. Não dá. O Flamengo mal tem um time titular. Como é que ele vai se desdobrar em duas frentes? O que pensa o Rueda? E eu acho que pensa de maneira correta. Vou lutar para ser campeão. É um título, gente. Seria o terceiro título oficial internacional do Flamengo, o que é muito pouco. O Flamengo tem que pensar nisso. Terceiro não, quarto título internacional. Qual seria o Mercosul, tá que ele já certo, tem Mercosul. Libertadores e Mundial. Quarto tio. Mercosul, Libertadores e Mundial. Isso. Iria pro... Obrigado, Família. Iria pro quarto. É muito pouco. Mas o problema, É muito... senhor Mano, é a postura O Boca do time. Juniors, É, o Boca aí tem uma Juniors, informação que é uma em cima disso. espécie de Flamengo na Argentina, tem quase 20 títulos internacionais. Sormani, aí tem uma informação em cima disso que acabou de falar o Mano, é a postura do time. Atenção, diretoria do Flamengo. Se eu já sei, vocês também já sabem. Amanhã tem treinamento no Ninho do Urubu, no CT Jorge Elal. Amanhã é feriado, né? Nacional. Há uma mobilização nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, para que a torcida do Flamengo vá lá cobrar os jogadores, que ele tenha o DNA do Flamengo. Não vai ser cobrança violenta. Você vai dar DNA pros caras agora? No jogo. Eu também Cobra na acho. arquibancada Eu durante o também jogo. acho. 7.000 pessoas no estádio. Exatamente. Aí quando tem jogo importante contra o Corinthians no Rio de Janeiro, vai jogar na Ilha do Urubu para 7.000 pessoas. Então, gente, o lugar de se cobrar é no jogo. É lá. Toda a mídia vai estar lá. É lá que o jogador lá entende o DNA. Exatamente. Lógico. Mas seria uma cobrança, Fabinho? Ou seria talvez o que a torcida do Corinthians fez às Não. vésperas do jogo contra o Palmeiras? Não é nem o que a torcida do Corinthians fez e nem o que a torcida do Palmeiras fez. É mostrar que, ó, isso aqui é Flamengo. Aquela frase que o torcedor adora usar. Isso aqui é Flamengo. Ele pode usar. Aí tem que sentir. Sabe qual é o meu medo nessas reações? É quando o jogador chega ao CT ou tá indo embora, e aí ele vai baixar o vidro, que vai ter aquela multidão em volta, e aí ele vai parar o jogador que ele não gosta, que ele quer cobrar com uma forma mais veemente. Qualquer mínima reação pode ser um estopim de uma confusão que não estava planejada. Então eu acho muito arriscado. Por isso, sugiro a diretoria do Flamengo que reforce Pera só um a minuto. segurança. Peraí. O Fábio deu essa informação. A maioria dos torcedores do Flamengo aqui estão falando que não querem o Cuca. O Tadeu Braga fala que o Tadeu Braga tá bravo com o Sormani. Cuca e Rueda estão no mesmo nível. O Sormani acha que Rueda é o novo Guardiola? Eu não disse isso. É que ele já tem um trabalho implementado. O Rueda já conhece. Acabou, o atual campeão. Pergunta pro rapaz quem ele acha que técnico que merece ser técnico O atual do Flamengo. campeão Tadeu Braga, É engraçado o isso. Tadeu Braga, o Flavinho está perguntando qual treinador você acha que então? merece que o Gente, merece o Flamengo? Como é que chama o rapaz? Tadeu Braga, que não te ofendeu. Não vou ofender ninguém. Flavinho não, tem a não, mania não, de querer ofender todo mundo? Ô, Tadeu, é o seguinte, existem campeões e campeões, tá? Existe o campeão que joga bem, bonito, e que todo mundo se levanta para bater palma e aplaude em pé. E existe campeão que não convence nem a sua faxineira. Você entendeu? Quando o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, foi campeão da Libertadores, ele jogou um futebol encantador. Todo mundo torceu para ele. Todo mundo, porque o time jogava bonito. Era gostoso ver aquele time jogar. Quem era o técnico? Quem fez aquele time? Rueda. O Rueda. Então, se a gente tiver paciência com o Rueda, se as peças certas chegarem às mãos... O torcedor está apoiando o Rueda. Tá, exato. Se as peças certas chegarem às mãos desse treinador,
Quem sabe? Vamos apostar nisso. O time não venha jogar futebol bonito. E amanhã... Só para encerrar na minha parte, em relação torcedor do Flamengo, eu te peço, não vai fazer isso. Amanhã é aniversário do Flamengo. Não faça isso. Aproveita o dia. 122 anos. 122 anos. Não faça isso, torcedor. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado. Não faça isso. Deixe Reserve o seu protesto, a sua voz de irritação, de descontentamento para os jogos do Flamengo. Não faça isso. Só para ratificar, quem pegou agora vai dizer, não, o Fábio disse que o Cuca vai assumir o lugar do Rueda. Daqui a pouco chega a informação do Flamengo, aí começa a pipocar aqui as mensagens, não tem isso, o Flamengo emite nota oficial. Gente, a informação é, pessoas ligadas ao presidente estão pressionando por mudanças, que passam do comando, da direção até o comando técnico, além de jogadores. E na sugestão desses pressionadores de plantão, o nome do Cuca que foi apresentado ao presidente. Se ele vai sucumbir à pressão, o Palmeiras, se ele vai aceitar ou não, é outro papo. Eu sou contra a demissão do Rueda, como foi do Zé Ricardo. Mas o enredo é igual, só muda a cor da camisa. O enredo que está no Palestra Itália é o mesmo que está na Gávea ou no Ninho do Urubu. Os dois têm eleição no que vem. Mas é o mesmo enredo, gente, não mudou nada. A única coisa que mudou foi a manifestação violenta da torcida do Palmeiras. Foi só, porque se a torcida do Flamengo está se mobilizando por uma manifestação pré-jogo dessa forma, por favor, gente. Olha, vocês estão jogando contra o Flamengo. Olha, o Luan Romário, estão jogando pelo empate ou não? Nós estamos jogando contra o Flamengo, a torcida joga contra. O Luan Romário, outro Romário, hein? Um dos 5 maiores jogadores brasileiros que eu vi jogar. O Luan Romário falou assim, Benja, o melhor técnico pro Flamengo se chama Abel Braga. Tem sangue nos olhos. Respeito para esse time fraco. O Jefferson Lucife, pelo amor de Deus, Cuca não. Continuidade do Rueda. A culpa não é dos técnicos, e sim da tiriça dos jogadores. Tadeu Braga de novo. O Sormani acha o Rueda o novo Guardiola. O treinador colombiano deu certo no Atlético Nacional devido à boa base deixada pelo Osório. Pelo menos, Tadeu, ele teve o mérito de não estragar o que estava sendo feito. Porque tem gente que estraga. E muito. Tem gente que pega a mulher bonita e transforma em bruacas. Olha, que bonito. Isso é comparação linda. O Luan Silva fala, Benja, se for para tirar... Benja, rebaixa o carro, né? Ô, Benja, se for para tirar o Rueda, só aceito se for Renato Gaúcho. Aí eu pergunto para você, Pascoal, uma sensação, uma impressão que eu tenho, pode ser que seja errada. O Rueda não está um pouco assustado com tudo isso que está acontecendo? Flamengo, Rio de Janeiro, pressão da torcida, pressão da mídia, pressão política. Às vezes, me passa, eu não estou falando o que é, mas me passa uma sensação que o cara está falando, meu Deus, cara, o que é isso? Você não viu ontem quando eu encontrei ele na praia, quando eu encontrei ele na praia, conversei rapidamente com ele, repito, ele se assustou, extremamente educado. O Rueda é um gentleman, é um cara educadíssimo, super educado. Você convidou ele para vir aqui hoje? Eu falei, Rueda, você imaginava que o Flamengo era assim, desse tamanho todo? Ele falou, assim não. Então, me passa ele disse ontem pro Vinique na chegada. Me passa uma sensação que ele está um pouco assustado com tudo isso, ou não? Ou você acha que estou errado? Eu acho que isso você tem razão. Eu também acho que há uma visão, uma visão assim dele, o impacto é muito maior do que ele imaginava. Claro. Ele imaginava uma situação, ele conhece a história, estudou a história do Flamengo, o passado do Flamengo, mas uma coisa é você estudar, a outra coisa é você sentir esse impacto. Você perceber a grandeza do Flamengo. Aí você, não é megocentrismo. Não vem olhando com essa cara de tacho que o senhor tá me olhando. Boa, isso não é megocentrismo. Quadro Flavinho isso mesmo. Não é não, porque já fica me olhando, isso não é megocentrismo. O cara assume o comando do Flamengo, ele vê o gigantismo do Flamengo. Ele vê a importância do Flamengo. Aí é claro, ontem o Vinique perguntou pra ele, senhor Rueda, o senhor tá se sentindo pressionado? Ele falou, sempre. No Flamengo, sempre. Por quê? Porque é o Flamengo. Não é o bala mistura, o meu time lá da esquina, não é. É o Flamengo. Então ele está sentindo o impacto. Primeiro, concordo com o que o Sormani disse em tudo que ele disse aqui. Só que tem uma coisa, Sormani, o que ele conheceu também, que ele conheceu no Flamengo também, foi a índole do jogador brasileiro. A indolência do jogador brasileiro. A falta de pegada, a tiriça do jogador brasileiro. Isso ele também conheceu. Mas isso sempre existiu, né? Isso ele também conheceu. Então ele pode fazer uma análise, e ele deve fazer essa análise, para ter o grupo que ele imagina do jeito que ele quer para a próxima temporada. Eu conheço pouco o presidente do Flamengo, encontrei 4, 5 cara fantástico. máximo. O cara sensacional, maravilhoso.
se eu sou presidente do Flamengo, eu não tiro o Rueda. Ele conheceu o elenco agora para montar o que ele quer na próxima temporada. Mantenha. Tenha posição, tenha firmeza, não seja igual uns e outros aqui, que tem uns caras aqui que ficam toda hora aqui. Isso aqui vai ser campeão, aquilo vai ser campeão, fica mudando. Aí põe fora aqui na quinta rodada. Depois na quinta rodada é que ele disse, então fica mudando. Não mude, presidente. Mas, Pascoal, o senhor tem uma reta e vai em frente. Sim, Pascoal, mano, é o seguinte, essa observação do Beijo eu achei muito legal, muito legal, parabéns. Qual observação? A respeito da grandeza do Flamengo, que o cara não está acostumado, entendeu? Isso ele nunca viveu isso. Nunca viveu. Gente, é o seguinte, o Flamengo é um time que tem hoje 40 milhões de torcedores, segundo dados dos institutos de pesquisa. 30 trilhões de vamos falar baratas sério e Vamos falar sério agora. 40 milhões de torcedores. A população da Colômbia é de 44 milhões. Medellín, que é a cidade que hospeda o Atlético Nacional, tem 1 milhão de torcedores. Percebe? Isso daqui é muito grande. Ele provavelmente está talvez esteja assustado. Ele não esperava acontecer um troço. Está se adaptando também. Exatamente. A tudo isso. A gente não morava no mato e saía pra caçar. Não, pelo que eu tô entendendo, você tá dirigindo. Estou dizendo o seguinte: time interplanetário. que uma coisa é você saber que o Flamengo, através dos jornais, da internet, televisão, rádio, etc. e tal, tem 40 milhões de torcedores. Outra coisa é você sentir isso. Na Ilha do Urubu com 7 mil. Não, é o dia a para, dia. gente. É a mídia. É a mídia. O tempo inteiro na mídia. Mas isso o tempo é normal, inteiro os caras cobrando. E outra coisa, ele não dirige time, não dirigiu o Flamengo só para 7 mil pessoas. Ele já dirigiu o Flamengo para 50 mil pessoas. Ele dirige o Atlético Nacional de Medellín para 60 todo dia. Mas só que quando ele vai pra rua, é diferente. Flavinho, é diferente, pô. Não se faça uma coisa... Parem de bajular. Mas peraí, parem de exagerar. Por mais que ele tenha se espantado com o tamanho do Flamengo... Mano, você acha que é a mesma coisa? Dirigir o Corinthians e dirigir o que nós podemos pegar? A Portuguesa, não é. Pronto, agora, não assusta ninguém, gente. Não assusta, gente. Peraí. Vai fazer outra coisa. Mas antigamente você talvez não tinha tanto acesso à informação e o impacto era muito maior. Hoje em dia, ainda mais o Rueda, que conhecia o futebol brasileiro, é um cara que já estudou o tema, é um cara que se aprofundou, inclusive, nisso. Quando ele ia falar de futebol brasileiro, ele lá no Atlético Nacional já falava bastante com repórteres, inclusive discorrendo a respeito do tema, do assunto, futebol brasileiro. É um cara que estudou isso. Por mais que ele chegue no Rio de Janeiro e veja de fato o tamanho do Dragão, fala, pô, é o Flamengo, pô, é realmente maior do que eu pensava. Mas isso não causa medo no cara. O Rueda hoje, ele faz parte de uma engrenagem. Eu não falei medo, eu não usei a palavra medo. Você falou, será que ele não está sentindo talvez um certo temor? Não, eu falei assustado. Assustado é medo. Não é medo. Como não? Não é medo. Assustado é medo, não é medo. Como não? Assustado não. Caramba, eu tô assustado de sair na rua, tô com medo de sair na rua. Como não, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor trocaria o treinador? Deixa eu terminar. Então o negócio é o seguinte, o Rueda hoje, Pascoal, ele faz parte de uma engrenagem. Mas é fato, não dá para atribuir somente ao Rueda o insucesso do Flamengo no ano. Ninguém falou. Não dá. Então, tirar o Rueda é muito fácil. Você talvez rompe o lado mais fraco da corda. Hoje o Flamengo, ele tá tomado de tiriça, desde a sua ponta, tá certo, do iceberg, na parte administrativa, até talvez o porteiro do clube. Comandante não tem que tirar a tiriça? Também, mas é que tá, cabe ao Rueda, que faz parte dessa engrenagem, modificar isso daí. Porque, Benja, na boa, pega o elenco do Flamengo, aí eu concordo, cabe ao Rueda também dar uma motivada nesse elenco? Dá, mas cabe também ao seu Everton Ribeiro, ao Diego, ao Guerreiro, ao Márcio Araújo, ao Pará, ao Rodinei, ao Diego Alves, enfim, todo mundo que veste a camisa do Flamengo, dá um pouco a mais. Dá um pouco a mais. Jackson, sentir o resultado. É claro. Jogador do Flamengo hoje não sente derrota, cara. Só uma coisinha. Jogador do Flamengo hoje não tem falando. O Jackson nunca gritou no vestiário. Ganhou 11 anéis de campeão, o maior vencedor da história da NBA. Nunca gritou no vestiário. E o Bernie Eccleston também não nos boxes. Nunca gritou. Mas ele tinha a serviço dele jogadores com personalidade e que o ajudavam nesses momentos difíceis. Michael Jordan no Chicago, Kobe Bryant no Lakers. Então, o perfil do Rueda não é esse, você tem razão. Ficar gritando. Cabe aos jogadores que estão no Flamengo e que são tidos como os líderes assumirem um papel de liderança e se cobrarem em campo. A si próprio e aos companheiros também. Coisa que não está acontecendo. E todo mundo está dizendo isso. A apatia
como gosta de dizer o Pascoal, a tiriça que tomou conta do elenco do Flamengo. Não tem cabimento. Não fizeram isso na época do Andrade? Os jogadores não se reuniram para ganhar o título? Em 2009. Vocês acham que o Andrade, ele foi de fato o cara no Flamengo? Não foi. Olha. Não foi. Os cobrões do elenco tomaram a frente. Pô. Tem um outro detalhe aqui, só para fechar, o Benja. Só uma que coisinha, deixa eu fazer uma pergunta. Muita semelhança Ele ao bota Palmeiras. fogo e depois ele se esconde. É isso que eu quero perguntar. Né? O senhor está se escondendo atrás de uma cortina de fumaça. Escondendo o quê? O senhor mudaria o treinador? Mudaria. Claro que não. Mas você me fez uma pergunta. Mas por que lá no Zé Ricardo você era contra a mudança? Eu vou dizer, claro que não. Você trocaria o Rueda agora? Agora não, no final do ano. Sim, você trocaria. Trocaria. E faria o quê? Eu contrataria um outro, né? Porque não pode Sim, claro. Então, você contrataria quem? Eu vou dizer um negócio pra Renato você. Gaúcho? Eu vou dizer um negócio Abel pra você. Braga? Não, ele é louco, Jair Ventura. Ele é louco no Renato Gaúcho. Eu vou dizer um negócio pra você. É louco pra levar o Renato. Eu traria Renato Gaúcho pro Flamengo. Eu tenho certeza que ele ia falar isso. Vou explicar um negócio. Mas eu tô coerente desde o primeiro dia. Não tem nada contra o Rueda, muito pelo contrário. Mas eu falei aqui naquela época, eu falei, eu no meio do ano não teria trazido o Rueda, um técnico estrangeiro, meio de temporada. Cara, eu tenho visto o Flamengo, eu tenho visto que passa a sensação. Não tem uma química entre o Rueda e o Flamengo, não tem. Os jogadores têm culpa? Óbvio que os jogadores têm culpa. O comandante tem que tirar. Por que só tem que ser treinador sangue nos olhos para ser treinador do Flamengo? Não pode ter um perfil. Vem cá. O Renato Gaúcho é sangue nos olhos? Eu não vejo o Renato Gaúcho tratando o jogador do Grêmio mal. Não. Ele sabe como tratar mal. Eu não vejo o Renato Gaúcho. No vestiário. Eu não vejo o Renato Gaúcho gritando, eu não vejo o Renato Gaúcho ofendendo. Não. Eu não vejo o Renato Gaúcho pagando geral em entrevista coletiva. Treinador sanguíneo. É outra coisa, o treinador sangue nos olhos. De cobrar o cara no jogo, de gesticular e tal. Vou dizer um negócio pra você. Eu traria, e eu falei aqui na semana do Rueda, sabe aquele papo vem, não vem? Falei, eu deixaria o Jaime até o final do ano, cobraria mais desses jogadores, falei, no meio do ano que não estão jogando nada, e traria Renato Gaúcho em dezembro. Eu não consigo ver, sei lá, posso estar errado também. Pode chegar aqui ano que vem, o Flamengo ganhar tudo com o Rueda, eu vou falar, eu errei. Eu não vejo. Eu acho que não tem uma química. Eu vejo o Rueda, eu vejo sim que parece que ele não tá legal, cara. Não tá legal, talvez não bateu. Assim como o Borja, ele não precisa de um tempo de adaptação. Que a gente fala tanto do Borja no Palmeiras, ele é um estrangeiro. Quem? O Borja não precisa de um tempo. Ele também não precisa de um tempo de adaptação. O Guerra. O Rueda precisa de adaptação. O Flamengo não tem tempo para uma adaptação. O Flamengo investiu caminhões de dinheiro. Agora esses 6 meses com ele, pode correr um risco de terminar o ano, pode correr um risco de não conseguir sequer uma vaga para Libertadores, o que seria um desastre para o Flamengo. Um desastre. O Palmeiras ainda está na Libertadores, não ganhou título, mas pelo menos pegou uma vaga da Libertadores. O Atlético vai pegar uma vaga para Libertadores. O Flamengo corre isso. Se o Flamengo não ganhar a Sul-Americana, gente, o Flamengo vai ter que correr atrás, pode ser tarde. Sabe o que eu acho? Show. Desculpa, Flavinho. Eu percebo, de verdade, assim, um esforço danado para que se expliquem os maus resultados do Flamengo, atribuindo responsabilidades sempre a alguém em função de algo místico que envolve o Flamengo. Então, por exemplo, o jogador não tem o DNA do Flamengo. Tem que saber onde está o DNA do Flamengo. O treinador não rolou uma química com o Flamengo. Onde está o DNA do Flamengo? Você fez uma pergunta, eu te respondo. Não. Você fez uma pergunta. O DNA tá. O torcedor do Flamengo quer ver. Cara, sangue em campo. Todo torcedor quer ver. Dedicação, vontade. Não é o único. Que corre. Não é o único. Não é o único. Isso é mais um erro que se comete. Uma característica. Mais um erro que se comete. Parece que vocês assim, atribuem ao torcedor do Flamengo a exclusividade da virtude. Não é exclusividade. Não é. Parece que é o único torcedor. É o único torcedor. Pelo que eu ouço de vocês é o seguinte, mas não é no Flamengo, todo time. Claro, mas é o Parece que é a única coisa, que é o único torcedor do Brasil que quer sangue nos olhos, que quer raça, que quer bom futebol, que quer títulos, que quer vitórias, é o do Flamengo. Não é. Primeiro começar daí, não é. Todos são assim. Todos querem a mesma coisa. Então não há DNA específico do Flamengo. Não foi pra você. Não há um DNA que foi... Vai reagir? O Flamengo não foi ungido pelo céu. Só o torcedor do Flamengo é assim. Deixa eu falar. Então é o seguinte, eu noto uma resistência em vocês de falarem o seguinte, que às vezes é muito mais simples a coisa. O Flamengo trabalha mal. O Flamengo tá errado.
Não, mas não tem Não é o técnico. técnico. Não tenho dúvida Não, disso. mas é porque vocês recorrem sempre ao sobrenatural. Ah, o treinador não tem. Não deu uma Química não é química sobrenatural. como o Flamengo. Não, química não é nada. sobrenatural. Que é, lógico que é. Química é Os jogadores. Se a gente põe um cara no programa que não tem a química... Esse programa tem uma química legal. Então, pera um pouquinho. É uma química entre quem e quem? É isso que eu quero dizer. Entre nós. Não. No caso do Flamengo. Eu acho que não teve uma química do Rueda com o Flamengo. Isso não faz o menor sentido. Porque o cara tá há 6 meses lá, o Benja. E eu tô não vendo o time existe, morto em campo não existe também. um caldeirão onde você encontra a química do Flamengo. Onde você dá uma ânfora pro cara e o cara bebe e ele adquire a química do Flamengo. Responde futebol. Eu vou dizer. O Rueda entrou. A análise que o Sormani fez é uma análise muito mais sensata pra mim do que falar desse negócio de química. Porque a análise que o Sormani fez foi a seguinte: o cara precisa ganhar um campeonato, precisa descobrir um time, pegou um time que em um campeonato podia usar jogador, no outro não podia. E aí o cara tá tentando montar, que é o que vocês acham que é mas a falta de qualidade de um e não era latente então, o que em eu quero dizer relação é o ao seguinte, outro. não há, o problema do Flamengo não é que a química, o pote, não é o DNA que o torcedor do Flamengo quer ir lá amanhã e mostrar pros jogadores qual é o DNA, não sei como é que vai fazer isso, né? O problema é que muitas vezes tem um monte de coisa errada, o trabalho é mal feito, basicamente. Sim, mas o trabalho é mal feito. Por isso é que os dirigentes estão cobrando o trabalho diretor de futebol, o gerente de futebol, também por isso. O trabalho Não é só o em Rueda geral. que tá sendo cobrado. O trabalho em geral. O trabalho que envolve presidente, que envolve o vice de Rodrigo futebol, Caetano, o diretor que de envolve futebol, o cara do marketing, o gerente de que futebol. envolve essa história de fazer jogo na Ilha do Urubu, que envolve a incapacidade do Flamengo de resolver o problema do Maracanã, que envolve um monte de coisa. E parece que não se pode falar mal, porque o Flamengo é uma entidade infalível, que nunca erra, nunca acontece, né? E se as coisas dão errado, você precisa escolher alguém para dar. Ah, não, deu errado porque não teve química com o Rueda. Ah, não, deu errado porque o DNA do Pará não é o DNA do Flamengo. Então é o seguinte, falem a real. Tá bom. O Flamengo está fazendo um trabalho ruim, de novo. Contratou jogadores. O que aconteceu com o Palmeiras? Contratou errado, gastou dinheiro à toa, se fez muito oba-oba com jogadores. 60 milhões Se fez do Flamengo. muito oba-oba para jogador que não joga tudo que vocês acham que joga. Concordo. É isso. Ok, mas eu não discordo de você. Agora me Não, você tá falando que o problema é a química do Rueda. Futebolisticamente falando, o que você viu? Quantos 3 meses o Rueda tá? Tá na semifinal da Copa Sul-Americana. 4 meses, tá bom. Só me fala um negócio. Aí você vê o Flamengo jogar, você fala, bom... Então é uma pergunta, não é uma crítica. O que você viu de evolução no time do Flamengo em 4 meses? Eu vejo, eu não vou elogiar porque acho que o Flamengo faz um ano horroroso. Sim, mas tô falando isso. Então é o seguinte, eu acho que o problema hoje, o problema maior do Flamengo, futebolisticamente falando, é um bando de jogadores que se acham muito melhores do que são. Sabe por quê? Porque aqui, e na mídia inteira do Rio de Janeiro, se fala pra eles que eles são ótimos, e eles não são. Tem jogador ali que não é bom do jeito que ele acha que ele é. E aí joga, vai pro campo. A culpa é nossa, então? Acho que tem uma culpa. Quanto chute na bola dele lá? Nossa, pera um pouquinho. Não nossa, nossa. Não, nossa, nós dois. Não, o que ele tá falando... A gente superestima jogadores. Eu insisto, quando as pessoas acham que eu pego no pé do Flamengo, que eu não gosto do Flamengo, eu insisto no seguinte, eu acho que na maior parte do tempo, o Flamengo, eu tô espantado com essa informação do Flamengo. O Flamengo tem 3 títulos internacionais. Um time desse tamanho, essa história, dessa importância, ter 3 títulos internacionais. O Flamengo tem de torcedor o que a Argentina tem de população e o Boca Juniors. Então, é o seguinte, quando eu falo, eu quero dizer sempre o seguinte, mostrar que eu acho que uma das grandes mazelas do Flamengo é a maneira como o Flamengo é tratado pela imprensa, sim. A imprensa, que tem muito flamenguista, obviamente, isso é proporcional ao resto da população, eleva o Flamengo a um patamar que talvez ele não tenha. Do ponto de vista de conquistas, por exemplo, não tem. Só que as pessoas do Flamengo acreditam que tem. O Flamengo é o maior time do mundo. Não é o maior time do mundo. Está longe de ser. Não é o maior do Brasil, não é o maior da América do Sul, muito menos do mundo. O Flamengo hoje, do ponto de vista... O Flamengo tem uma grande torcida, óbvio, e isso é legal demais. É uma torcida alegre, é uma torcida bacana. Só que a sensação que eu tenho é que na maior parte do tempo ilude-se muito o torcedor do Flamengo, de dentro para fora, inclusive. O torcedor, muitas vezes ele acha... Desculpa aí se eu dei uma lição para vocês.
Taca salve na Desculpa aí se precisa. Desculpa aí se alguém. Desculpa aí. Existe duas informações. Desculpa aí se de vez em quando precisa alguém pra falar a verdade. Duas informações ainda a respeito do Flamengo. Lembrando que ano que vem. Dá a lista da barca. Ano que vem, até essa é a segunda informação. Ano que vem é um ano de eleição. Então há uma pressão maior ainda em cima do presidente, que tem perdido algumas pessoas que eram braços fortes perto dele, pessoas da base, né? Ele perdeu recentemente o diretor financeiro Paulo Dutra, que vinha acompanhando ele. Perdeu na semana passada 2 vice-presidentes, Edmilson Varejão e Rafael Strauss. Os 2 saíram do cargo por conta de problemas particulares, enfim, profissionais, e deixaram o Flamengo. Mas algumas outras pessoas têm se afastado do presidente. Então isso tudo, esses componentes todos políticos, mexem com o dia a dia, e ano que vem é o ano de eleição. Falando da barca do Flamengo, né? Que o Rueda já traçou com a diretoria. O nome é forte, que vários jogadores vão embora. Independentemente do Rueda... A produção fez a arte, vê se são isso aí. Isso, Muralha tem contrato, vai ser emprestado, independentemente do técnico, o Pascoal, porque Muralha e Márcio Araújo, por exemplo, a torcida não aguenta. Então eles têm que ser emprestados, assim como o Rafael Vaz, para o bem deles e para o bem do Flamengo, né? Rodinei e Pará são jogadores que o torcedor também cobra muito. Então vai contratar um lateral, 2 laterais. 2 laterais, precisa contratar 2 laterais. Contratar que tem um menino na base. Tem um menino Clebinho, mas é para ser o reserva. Ele foi terceiro colocado na seleção no Mundial Sub-17. Felipe Viseu é uma moeda de troca. Algumas pessoas que estão ali, alguns jogadores são moeda de troca. Tipo o Mancoejo tem contrato e é uma moeda boa de troca que o Flamengo pode tentar. O Viseu, o Benfica já se interessou por ele lá atrás. Então é tentar ter dinheiro nessas negociações. Outras é para tentar diminuir um pouco a folha salarial do Flamengo. E vai trazer jogadores. Já falei do Pablo aqui, que é um jogador que o Flamengo monitora. Já falei do Diego Tardelli, que é outro jogador que a diretoria do Flamengo monitora. Até porque, sem Guerreiro, está suspenso e pode levar 2 anos de gancho. Sem Berrio, que só volta no ano que vem, a diretoria vai atrás de pelo menos 2 atacantes. Se o Guerreiro for suspenso por 2, 3, 4 anos de suspensão longa, vai em busca de 3 atacantes pro ano que vem. Mas peraí, vai contratar quantos? 10? Atacante? Não, quantos jogadores ao todo? 10? O número? Tu precisa contratar zagueiro, precisa contratar lateral, precisa contratar meio campo. 3 centroavantes. Gente, precisa contratar quanto? O DNA e a química. 6 é normal. Vai contratar 6. Flamengo não pode contratar 6. Mas eu queria saber o seu nome. O lateral é o Wesley, não é Clebinho, não. O moleque foi campeão com o Flamengo, que eu tava falando. Flamengo não. Terceiro colocado com a seleção brasileira, sub-17. Mas você tem razão. O da base é o Clebinho também. Mas esse menino, o Wesley... Mas é sub-17. Sub-17. O Clebinho é sub-20. Aí você colocou 10 ali no pacote. Mas 10. Não quer dizer que saem 10, entram 10. Bom, não é a troca. Sim, mas aí você não vai montar elenco de novo? Eu preciso chamar. Ele já forma ali um terceiro atacante. Eu preciso chamar. O senhor já montou elenco? Sim, eu preciso chamar. Comandante. Eu preciso chamar o intervalo. Antes, quero ler um tweet aqui do Marcelo Jeremias. Sensacional. Ô, Benja, mostra esse vídeo ao Sormani e veja se Phil Jackson não se irrita no vestiário. Ele mandou um link, eu abri, o cara quase matando o jogador na quadra. Marcelo Jeremias, parabéns. É feio Mostra pra mim. Ele chega no gigantão lá, ele fala um monte gritando com o cara. Tá aí. E quem tem que ser o presidente do planeta? Dave Stern. Nós vamos fazer um intervalo e na volta tem mais Fox Sports Rádio aí. E o Pascoal vem com informações aí que o São Paulo parece que